pedir a palavra. O Marcos está pedindo ali. Vai lá, Marcos. Primeiro, Fred, um prazer em conhecer você. Prazer em ouvir suas propostas. Achei bastante interessante. Tá? Eu sou da área de startups. Trabalhei com startups dentro da Startup Rio por mais de 1 ano e meio. Tá? Trabalhei com aceleradoras de empresas e tudo isso. Eu fiz uma live agora há pouco tempo com a Maria Luísa, que é a presidente da CESPA. Tá? Eu fiquei quase 40 minutos conversando com ela para a gente chegar a um termo que seria o Rio ETEC. Tá? O Rio ETEC em que sentido? Nós temos grandes centros de excelência dentro do Rio de Janeiro, onde a gente consegue formar bastante pessoa, bastante gente capaz. Formamos startups. Se forma bastante startup, você tem o Open Door, você tem a Startup Rio, você tem o BNDES da Garagem, você tem a fábrica de startups, você tem N outros locais que você está podendo criar empresas. Por que elas não ficam aqui? Elas não ficam aqui por 2 motivos principais. Primeiro, você falou, foi a segurança. Não acredito no Estado, porque o Estado não dá sinais de que o Estado, então, o próprio município, assim como o Estado, não dá sinais de que ele vai evoluir. Nós temos uma carga tributária para essas empresas muito alta. Tá? Então, eu acho que o desafio do novo prefeito aqui na cidade para tentar trazer essas empresas para cá, para tentar manter, é um desafio que ele vai ter que se ligar ao governador para poder tentar reduzir a carga tributária no Estado. Hoje, nossa carga tributária é o dobro de São Paulo. Tá? Então, as empresas estão indo para São Paulo. Você tem um projeto, não sei se vocês conhecem, Bruno, não sei se eu vou falar, depois eu converso contigo, eu te passo isso também. Tem um projeto chamado HIT, fica lá em Taubaté. Tá? Esse é um projeto da Prefeitura de Taubaté. Eles pegaram uma parte de um shopping, por exemplo, um barra shopping da vida, pegaram uma ala grande e transformaram num centro de inovação. Então, eles estão trazendo mentores de vários estados. Eu fui, inclusive, um dos convidados que vai para lá. Tá? Mas o que acontece? Eles querem fazer com que aquela área de vida tecnológica fomente empresas, gere condições para que empresas possam gerar, inclusive, empregos e melhorar a economia do município. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco do nosso lado turístico e do nosso lado agro e passar para o nosso lado tech. A gente tem tudo para ser tech. Eu quero saber do Fred, na realidade, até de você também, Bruno, você falou do MIT, você falou dessa parte toda, o que efetivamente nós podemos fazer com bases econômicas para que nós possamos transformar esse estado em um estado tech? Posso começar, Bruno? Claro. Bom, qual é a minha visão sobre isso, Marcos? Eu gosto muito de vir do todo para o detalhe, né? O que eu vejo que é o primeiro grande problema, quer dizer, que é o problema mãe de toda essa questão? O poder público, ele não cuida da despesa, ele não adequa a despesa à receita. Então, só se fala em déficit. O Estado do Rio de Janeiro, inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhar as contas, até num trabalho feito com apoio do INSPER, antes da eleição de 2018, né, já após a recuperação fiscal que foi feita aqui no Rio de Janeiro, mostrando todos os esforços que podiam ser feitos para reduzir despesa. Né? O governador eleito não fez nada. Né? No município do Rio de Janeiro, é a mesma coisa, são déficit de 3, 4 bilhões de reais aí por ano que a gente vê, não estou nem falando do período da pandemia. Na pandemia, você vê uma projeção de queda de receita monumental, não teve um esforço para redução de despesa. Pelo contrário, se discute na Câmara dos Vereadores, proposta do prefeito, só aumento de despesa. Qual é o resultado prático disso? Aumento de imposto, aumento de regulamentações. O Rio de Janeiro está na contramão. Enquanto isso não for revertido, nenhuma chance. Então, o que nós pregamos em primeiro lugar? Cortar a despesa. A despesa tem que estar abaixo da receita. Para quê? Para chamar os grupos de negócio, a gente tem conversado com muitos, e o que você está falando aí para a gente não é novidade, para destravar. Sim,
Tem a questão da segurança, que é uma questão que o prefeito tem que agir junto aos demais entes federativos, governo federal e governo estadual. A questão da segurança do Rio de Janeiro é crucial. Nunca nenhum prefeito assumiu essa responsabilidade. E eu tenho muita confiança que, na medida em que isso for buscado... Olha só, nós tivemos uma intervenção federal há pouco tempo atrás, liderada pelo general Braga Neto, que hoje é um ministro importante. Eu tenho muita confiança que, ao puxar o governo federal para atacar essa questão, liderar uma estrutura de solução para a segurança integrada, definindo papéis claros de cada um, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Civil, né? Os generais hoje têm um conhecimento razoável, e também as atividades da prefeitura, guarda municipal, ordenamento público, iluminação, né? Ordenamento público tem muito a ver também na questão do pequeno roubo, do pequeno delito, com a melhoria das condições. São Paulo, algum tempo atrás, fez a integração, não com o governo federal, mas do governo estadual e do governo municipal, e alcançou melhorias substanciais na sensação de segurança. Então, eu vejo isso aí, mas precisa ter gente com foco e resolver o problema. O outro lado, de destravar para as empresas, de ter uma prefeitura, e mais uma vez, o prefeito assumindo protagonismo e parceiro das empresas, porque interessa ao carioca. Então é o seguinte, o problema da prefeitura nós podemos fazer e vamos fazer por nós mesmos. Mas como você bem falou, e o Estado? Porque, do ponto de vista nacional, aí é tudo igual, nem atrapalha tanto. Na questão da cidade e do Estado, nós temos que destravar. Então, o prefeito tem que ser o advogado das empresas e dos setores. Ele, prefeito, no interesse da população, ele ser o líder. Nunca tivemos foco em negócios nessa cidade, é só ver a derrocada. Por isso é que eu olho e vejo assim, caramba, nós não tivemos gestor. Para mim, dizer que o Eduardo Paz é gestor é piada. Piada, ele é político. Ele é o cara do papo. Ele vai pelo mais fácil e pelo papo. O que se teve de recurso nessa cidade foi desperdiçado, é brincadeira. É brincadeira, é falta de seriedade, é falta de caráter. Minha leitura, com todo respeito. Ah, mas ele é muito melhor do que o Crivella. É, mas não é suficiente. É insuficiente. Enquanto essa ficha não cair para nós, o Rio não vai mudar, infelizmente. Não vão ter essas rupturas e esse foco no desenvolvimento. Não vai ter. Nunca teve. Esses caras fizeram isso? Esse problema é um problema novo? E olha só, o Rio de Janeiro, lá no período, entre aspas, do Eduardo Paz, ele tinha parceria com o governo estadual, tinha parceria com o governo federal, não tinha? Tinha, parceria. Parceria para quê? Era para desenvolver o Rio de Janeiro ou era para fazer obra escusa, com todo respeito? Ou era um projeto de saque, com todo respeito? E a nossa elite está entrando nessa, na minha opinião. Então é o seguinte, o prefeito pode fazer muita coisa, o prefeito tem que ser protagonista dessa transformação. Se nós não caminharmos por aí, olhando esses dois pontos fundamentais, da segurança e de destravar para o desenvolvimento econômico, e aí nós vamos ter que gastar dinheiro, sim, fazendo renúncias de impostos, de facilitação, de regulamentação. O que significa isso? Que nós vamos ter que trabalhar do lado da despesa. E aumento da arrecadação só virá lá na frente com aumento da atividade econômica, tem que ficar muito claro. Agora, eu pego o exemplo de Minas Gerais, um governo eleito pelo Partido Novo, um governador do Partido Novo. Em 2019, Minas Gerais teve o dobro de investimentos da iniciativa privada do que teve nos 4 anos do governo anterior. O dobro. Soma 4 anos, multiplica por 2, foi o volume de investimentos em Minas Gerais no primeiro ano do governo do Novo. Por quê? Porque é foco em desenvolvimento, é foco em negócio.
economizou 5 bilhões em relação ao orçamento aprovado. Resolveu tudo? Não. Claro que não resolveu tudo. Tem lá um déficit monumental, uma situação, um estado quebrado, tanto como o Rio de Janeiro. Mas está fazendo o dever de casa, enquanto o Rio de Janeiro teve a recuperação fiscal e não está fazendo. Então, é possível sim fazer a mudança, é difícil. Todos nós temos que trabalhar, quem ama essa cidade, para ter outro tipo de gente no governo. Se essa ficha não cair para nós, eu vou te dizer, eu sempre fui muito folgado, preguiçoso. Verdade. Ajudei essa cidade a ficar nessa situação. Não posso dizer que eu não tive nada a ver com isso. Eu votei nesses caras. Em algum momento. Eu, quando fui olhar, eu participei da transição do governo de Minas. Eu, quando vi a evolução das contas do governo de Minas, cara, eu fiquei com ódio do PSDB, que é um partido que eu sempre votei na vida. Ódio. Porque foi irresponsável o que esses caras fizeram. Se você olhar a evolução das contas da cidade do Rio de Janeiro, eu te prometo, você vai ficar com ódio do Eduardo Paes. Ódio. Porque é um descaso, é um desrespeito com todos os cariocas. É brincadeira. E essa experiência do Flamengo, sinceramente, é o que me fez olhar, porque o Flamengo também vivia batendo lata, como todos esses clubes. Aquele negócio assim, não, política é assim, é um pouquinho diferente, o cara com isso vai fazendo as concessões. E essas concessões levam ao desastre monumental. Então, Marcos, em resumo é isso, desculpe o desabafo, mas é para isso que a gente está aqui de uma certa forma. Bruno. Problema algum, Fred. Foi perfeito o que você falou. Só para te dar uma dica só rapidinho, ano passado nós tivemos aqui a delegação de Macau. Tá? Nós recebemos aqui e fizemos todo um link entre o estado do Rio de Janeiro e Macau. Só que, por problemas econômicos e tudo, isso não vai muito adiante. A gente não consegue. Então, a gente precisa gerar. E eu acho que é interessante, eu acho que a proposta para os prefeitos é você criar centro de excelência em bairros. Exatamente. Tá? Hoje não tem bairros abandonados que você tem muita gente boa, muita startup querendo sair do lugar e você não tem como o cara sair, tirar do chão a empresa dele, não tem como ele botar da ideação para uma aceleração. Isso não existe. Tá? Eu vou deixar agora o pessoal. E Belo Horizonte fez alguma coisa nesse sentido também, que funcionou muito bem. Posso emendar na questão do Marcos? Bom, prazer. Também sou do movimento de empreendedorismo, tanto do Rio como nacional, sou sócio de uma aceleradora de startup lá desde 2013, mas não vou falar muito de mim, porque isso vocês podem ver no LinkedIn ou em outros lugares. Eu quero mais escutar o Fred e o Bruno, né? Quero primeiro concordar com o Marcos, né? E dizer o seguinte, na minha opinião, as pessoas vivem nas cidades, elas vivem no bairro, elas não vivem no estado, elas não vivem no governo federal, e a gente precisa ter mais protagonismo das cidades, porque é ali que as coisas acontecem, né? Então, assim, eu acredito muito em vendo pessoas como o Fred, como o Bruno, entrando para a política, né? Eu acredito que a gente pode mudar, sim. Nova York mudou, eu vi o quanto que a gente sofreu, eu vi muito amigo ir para banco fechar aqui, empresa de todo tipo fechar e ir para São Paulo, e eu acredito sim que dá para a gente